Olá, pessoal. Então, esse é o primeiro vídeo de um projeto novo que tem o objetivo de resgatar uma ideia antiga do canal, de estudarmos a prece e de fazermos preces. Prece é algo que é fundamental. No Evangelho diz, né, orai e vigiai. Você vê que o orai vem primeiro, que oração é conexão com o alto, conexão com Deus. Sim, essa conexão que a gente está fazendo de uma certa maneira, andando em círculos, né? De uma certa maneira, perdendo o nosso tempo. Então, nós nos propusemos a estudar o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem no modelo como a gente faz o Evangelho das terças-feiras, porém seguindo a ordem aqui do capítulo, e ele vai falar especificamente, então, sobre preces. Jordelei poderia, então, fazer a prece inaugural do nosso estudo. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por este encontro e por estes amigos tão especiais. Permita que neste momento, Senhor, possamos ser acolhidos pelos benfeitores do amor que se propuseram a estar junto conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo, para que através da intuição pudéssemos compreender melhor cada palavra, cada pensamento, e então chegarmos a uma vírgula a mais do teu amor, da tua paz e da tua luz. Permita que nestes momentos acolhedores do teu amor, tenhamos nós a capacidade de absorver a sua essência, a sua bondade, através da palavra amiga, da compreensão, do entendimento, da paciência e do amor. Que assim seja. Que assim seja. Pedi e dar-se-vos-á. O primeiro item, o primeiro título é Qualidades da Prece. Tem 3 trechos do Evangelho. Número 1. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orardes, não fales muito, como os gentios, pois cuidam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos-lo peçais. Mateus capítulo 6, 5 a 8. Trecho número 2. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que estás nos céus vos perdoe dos vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. Marcos capítulo 9, 25, 2. Trecho número 3. E produziu também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, conservando-se em pé, orava lá no seu interior dessa forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador.
Digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e não o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas 18, 9 a 14. Número 4 é o comentário de Kardec. Jesus definiu claramente as qualidades da prece quando recomendou que, ao orar, não nos puséssemos em evidência, que orássemos em segredo, sem afetação e sem muitas palavras, porque não será pela extensão da prece que seremos ouvidos, mas pela sinceridade com que for feita. Se tivermos alguma coisa contra alguém, antes de orar, devemos perdoar-lhe, porque a prece não seria agradável a Deus desde que não tivesse saído de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, devemos pedir humildemente como publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinemos nossos defeitos e qualidades, e se nos compararmos com os outros, façamo-lo sempre em relação ao que de mal existe em nós. É interessante porque quando eu li os evangelhos, eu gostei muito do evangelho de Mateus. Eu achei o evangelho de Mateus muito acolhedor, né? Mas nesse momento aqui, ainda acho, tá? Mas me chamou muito a atenção em dois trechos aqui. Marcos, ele nos remete a lembrarmos do próprio Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Quando Jesus diz, antes de orar, perdoe os teus desafetos, né? E Jesus falava isso a nós, trazendo a reflexão do próprio Pai Nosso. E ele, sabiamente, ele ensinava isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E ele foi muito sábio, porque nós repetimos esse mantra, né, através de uma linda oração, mas nós colocamos o limite do perdão. Nós estabelecemos na prece o limite do perdão. Então, se eu não estou disposto a perdoar, tudo bem. A prece continua com a sua eficácia. Porque o limite do meu perdoar o de eu ser perdoado é o limite de eu perdoar. Então, Jesus demonstra a sua sabedoria e demonstra o quanto ele nos ensinou sobre os conteúdos que hoje em dia estão em voga, mecânica quântica, né? Eu faço, eu recebo. Eu faço, eu recebo. Nós tivemos o melhor professor e o mais didático de todos. Mas quando a gente chega em Lucas, né? Lucas, ele foi o mais simples de todos nos ensinando a rezar, porque ele deu o exemplo mais concreto e simples. Ele coloca dois, um publicano e um fariseu, e ele mostra a oração de dois. Um que exalta suas qualidades e os defeitos do outro, naquilo que pedia, e o outro que estava lá de cabeça baixa e dizia, me perdoa, Senhor, me perdoa. Né? Ou seja, ele não estava preocupado absolutamente com nada. Ele só estava dizendo que ele reconhecia ser falho e que ele queria melhorar. O princípio da humildade. E aí nós voltamos a Mateus, que está no primeiro ali, que é, ou ainda na primeira parte, Mateus, não ore de pé, ore no silêncio do teu quarto. Não são as muitas palavras, são as poucas palavras. Né? Ou seja, a gente consegue fazer um círculo e nós chegamos nas mesmas mensagens dos 3 apóstolos do Cristo. Sendo que desses 3 apóstolos, nenhum conviveu com Jesus. Né? Eu não tenho certeza, mas talvez Mateus conviveu, não foi? Ele era o Levi, que era o coletor de impostos, não era? Verdade, verdade. Né? verdade. Mas aí você vê que ele fala 3 qualidades da prece, como você destacou, né?
a sinceridade, o perdão e a humildade, né? Desses três, o que me chamou mais a atenção foi essa questão da humildade, porque eu acho que essa humildade não é só a humildade de se colocar humilhado, né? Porque ele usou essa palavra de se humilhar, mas é muito reconhecer o próprio tamanho. E aí, quando a gente entende, assim, Deus é muito maior que eu. Deus me criou e ele tem uma, uma ascendência sobre mim mesmo, né? E ele sabe muito mais que eu, ele sabe o que é melhor para mim. Então ele traz para minha vida as coisas que eu preciso para poder evoluir. Então, se a gente imagina assim, humildade é entender, na hora que eu vou conversar com Deus, que eu estou conversando com algo, né, que é muito abrangente, que é muito maior. Eu acho que é isso que o publicano faz de infantil, né, que é se colocar no mesmo tamanho que Deus. Olha, Deus, eu já cumpri todas as minhas obrigações, já fiz o jejum, já paguei o dízimo, então agora eu estou quites com você e eu sou mais eu, né? Quer dizer, ele não se coloca no seu lugar, que é entender que Deus é muito maior, que quando a gente vai conversar com Deus, não é uma questão de se humilhar, é uma questão de compreender que ele está muito acima e que ele pode nos ajudar muito e que ele é muito abrangente na nossa vida, né? Claro que agora eu vou dar vou andar de paraglider um pouquinho, tá? Já se pensava no não é o termo colocar, mas que era usar do sacrifício corpóreo, ou seja, de eliminar inúmeras coisas do corpo para agradar a Deus. Né? Então eu jejuo, nada contra o jejuar, mas como era fazer algo para agradar a Deus. Então hoje se usa muito o cuidar da alimentação, por exemplo, como se fosse um dos pré-requisitos para a evolução. Mas nós esquecemos que o cuidar da alimentação é um hábito salutar para a boa vivência, para a saúde do corpo físico. Mas nós ter uma boa saúde de corpo físico não quer dizer termos uma boa saúde de espírito. Né? Porque o espírito pode ser muito perverso ainda, moralmente, e ter hábitos muito salutares para com a saúde corpórea. Então, isso é uma das coisas que nós precisamos deixar em discussão, porque o publicano, nesse momento, ele trazia, né, nesse exemplo, ele trazia os pontos de que ele cumpria com todas as tarefas que as leis, aspas, de Deus exigia. A doação, tanto material quanto da fé, e ele não aceitava, mas ao mesmo tempo ele não aceitava que aquele outro ser que ali estava, ele não era nem irmão, aquele outro ser que ali estava, fosse agraciado por Deus. O julgamento. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante, né, Jorge? Porque fala diretamente assim, a oração como uma ferramenta da nossa evolução. E eu acho que essa atitude do publicano, ela é compreensível assim, quando a mente ainda é infantil, no sentido da evolução espiritual, né, ela acha que evoluir é mudar o comportamento e não mudar a essência, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa muito irritada, autoritária e agressiva. E toda hora eu tenho explosão com os meus subordinados, com os meus filhos, com a minha mulher, né? E aí, de repente, eu percebo assim, nossa, esse comportamento agressivo, ele é muito negativo. Então, eu tenho que diminuir a agressividade. Talvez, num primeiro momento, a evolução vai ser, agora eu consigo não explodir. Mesmo que por dentro eu ainda seja uma pessoa agressiva, né? Mas é uma evolução, né? A pessoa parou de explodir. Aí, depois
que ela conseguir dominar o comportamento, que era o que o publicano fazia com o jejum, com os dízimos, né? Por dentro ele passa a modificar a essência dele. Então agora eu passei a ser uma pessoa calma, passei a ser uma pessoa paciente. Aí eu não explodo mais, mas não é mais porque eu só mudei o comportamento, é porque eu mudei meu jeito de ser, né? E eu acho que nesse processo a oração realmente vai ser uma das ferramentas. Então, o publicano ele estava infantil porque ele usava a ferramenta só para falar, já mudei o que eu tenho que mudar, né? Ele não entendia que ele mudou só o externo, que ele ainda não tinha mudado o interno, que ele ainda ia ter que orar muitas vezes, até chegar na conclusão de que realmente teria que ser a mudança dele, né? Essa mudança interna, Robson, que você está falando, né? Ela é muito mais profunda do que somente mudar os nossos atos daquilo que o mundo consegue perceber, né? Isso é muito profundo, né? E só através de uma conexão verdadeira, né? Que daí é o que ele traz aqui no texto também, da questão de tu se dispor de uma forma verdadeira mesmo para fazer a oração, né? Porque tem até um dirigente antigo do Centro Espírita, ele falava o seguinte: o papagaio reza, o ser humano ora, né? Ele fazia essa brincadeira. E é isso, né? O que ele quis dizer? Não adianta só eu ficar repetindo palavras da boca para fora, né? Fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, que são orações muito belas. Não adianta só eu fazer elas repetidamente, né? Como se fosse um mantra, né? Eu talvez me dispor a eu mesmo tirar da minha própria essência as palavras que eu busco para fazer essa conexão com Deus, né? E aí eu vou citar até uma brincadeira que o Jordelei faz, né? Em momento de aflição, o gaúcho vai lá e faz uma oração bem simples. Tchê, me ajuda. Isso é uma oração. Se ela for realmente sincera, pode ter certeza que a ajuda do alto vai vir, né? Aliás, os nossos irmãos espirituais estão sempre aí caminhando conosco, né? Com esse intuito, né? De também nos auxiliar nessa caminhada. Então, se a gente se dispõe a esses momentos, e não importa o momento, né? As nossas rotinas, elas nos fazem talvez cair não vou dizer no erro, né? Mas de fazer orações apenas pela manhã, quando acordamos, e à noite, né? Que é no fim do dia, para agradecer, né? E se eu estiver passando por uma situação no dia que eu preciso me, me, me dispor ali a parar e, né, refletir e fazer uma conexão com o alto também. Deus me ajuda. Eu preciso resolver essa situação agora e eu não sei o que fazer, sabe? Então, muitas das vezes a gente esquece desse auxílio, né? A gente entra nas nossas dificuldades emocionais e mentais e a gente acaba esquecendo que a gente tem esse auxílio sempre do nosso lado, do que a gente precisar. Eu vou até complementar, Fábio, que assim, às vezes a gente acha que Deus é um professor de português, de gramática, que a gente tem que ficar usando palavras difíceis e rebuscadas para fazer uma oração. A gente parece que, às vezes, e eu mesmo já caí nesse, talvez, um vício do que a gente vem ao longo, às vezes, de uma história, né, aprendendo, né, e vivenciando. Tem que você, para falar com Deus, você tem que ser formal, você tem que ter toda uma formalidade para você conversar. E ao longo do tempo, até no convívio com o portal, e depois que a gente acaba se despertando para outros pontos, você começa a ver que tudo é muito simples, né? Tudo é muito simples. É como você conversa, como a gente está conversando aqui, não tem por que ser diferente. Deus entende a gente, a espiritualidade de maneira geral que acompanha, sabe como é que a gente fala, não é na hora da oração, falando rebuscado, que vai fazer diferença, né? E é aquilo que tu citou, né? Tchê, pô, me ajuda aqui que tá difícil. É simples, simplicidade. Simplicidade na oração, humildade na hora de você pedir, sinceridade. Da forma que você falar, não importa se você fala errado, se você não fala, o que você diz. Mas sendo sincero e simples, sem rodeio, meia palavra basta. Boa, Bruno, boa. Eu lembrei agora há poucos dias que há um tempo atrás eu fazia isso e esqueci de fazer. E aí agora, como eu lembrei, eu voltei a fazer. Quando eu peço ajuda, principalmente aos benfeitores que estão em volta, de não pedir ajuda a eles diretamente, a de ser mais educado ainda.
dizer: Oikenaz, Lázaro, né? Como que nós podemos resolver essa situação juntos? Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer algo. Como que nós podemos resolver isso juntos? Porque eles estão aqui para ajudar. Então, eu trago eles para perto de mim. Eles não vão resolver para mim, mas eles vão me ajudar a tomar a decisão. Ou seja, porque eu estou disposto a trabalhar também. Então, eu não estou pedindo pronto, eu estou dizendo como que nós juntos vamos desenvolver isso. E isso foi um recado que eles me deram há muitos anos atrás e eu esqueci de fazer. Eu abandonei de fazer. E agora me veio de novo isso. Como que a gente faz isso junto? E olha a diferença que é pedir, né? Pedir é: pai, me dá uma bala. Agora, pai, como que eu faço para conseguir uma bala? O senhor me ajuda a eu conseguir uma bala? É diferente, né? Porque eu estou dizendo que eu quero trabalhar para ter a minha bala. Então eles vão me dar a condição. É muito diferente as coisas. E eu fiquei pensando, nossa, eu já sabia disso e deixei de praticar. É uma forma de você. É interessante porque é uma forma de você trazer a espiritualidade que está à sua volta para mais próximo de você ainda. Porque eles estão. É a gente que às vezes não percebe ou não está bem o suficiente para poder senti-los, mas é um trabalho em equipe, porque eles estão aqui como benfeitores, como amparadores, como o nome que a gente quiser dar. Mas eles estão aí, estão acompanhando todo dia, sabe das peleias, sabe das confusões, sabe das dores, então estão dispostos a ajudar, né? E a gente às vezes tendo esse ponto de vista e agindo dessa maneira, né? É você trazer eles para perto de você para trabalhar junto, para trabalhar de forma colaborativa, né? Ninguém vai fazer nada sozinho. Você vai fazer o seu trabalho e eles vão te ajudar a dar os caminhos, né? A entregar as ferramentas para que você também consiga fazer o seu trabalho. É um trabalho, eu vejo que é um trabalho em equipe e não vejo assim uma forma mais linda de ser, né? Tá em moda, tá na época agora da equipe multidisciplinar, né? Muito bem, igual nós estamos trabalhando aqui. Fábio, você podia fazer uma prece de encerramento para esse primeiro vídeo? E daqui a pouquinho a gente parte para o segundo. Pai de bondade e harmonia, agradecemos por esta oportunidade abençoada de estudo tão edificante dos ensinamentos do Mestre, que nos traz sempre tão elucidativas palavras de consolo, de amparo, de crescimento, amplificando a nossa capacidade para evoluirmos ainda mais na nossa jornada de ascensão espiritual, que possamos estar cada vez mais próximos desses queridos irmãos espirituais, nessa jornada colaborativa de crescimento rumo ao infinito. Gratos por essa oportunidade, encerramos nosso estudo do Evangelho de hoje. Que assim seja.